E aí pessoal, tudo bem? Estamos trazendo aí mais algumas questões aí para vocês se prepararem aí para a prova da Transpetro, não é isso mesmo? Gente, não percam o ritmo, né? Não parem de estudar, porque a prova já está chegando perto, né? E essas questões, elas ajudam muito. Questões resolvidas é uma estratégia muito boa para estudar. Por quê? Você consegue revisar a teoria rapidamente. Você não precisa ficar lendo toda hora aquela teoria, né? Que acaba te dando sono, que acaba te cansando. Não, pessoal, estudem por questões resolvidas e comentadas, que vocês vão conseguir relembrar o conteúdo rapidamente, tá? Não esqueçam de deixar o like aí, pessoal, tá? Vocês deixem os comentários, mas não esqueçam de deixar o like aí para incentivar o nosso canal. E lembrando que nós temos também o nosso curso preparatório online lá, aonde a gente resolve questões iguais a essas aí que vocês estão vendo aí, essas que nós estamos trazendo aí, tá bom? Eu trouxe agora um lote de questões sortidas aí, né, para que a gente consiga fazer um simulado rápido aí dessas questões aí e aproveitar também para revisar, né? Uma questão lá da Universidade Federal de Viçosa, falando sobre os materiais metálicos ferrosos, né? Então, quanto aos materiais ferrosos utilizados em máquinas, marque a alternativa incorreta. Então, ele quer a alternativa incorreta. Então, vamos lá. O carvão no processo de fabricação do aço, gente, o carvão mineral, né? Tem como finalidade ser fonte de carbono e calor. Tá corretíssimo, tá, pessoal? O carvão, quando é colocado dentro do alto forno, ele adiciona carbono, né, na massa metálica, e ele também serve como combustível para o alto forno, né? Na siderúrgica ocorre o processo de transformação do ferro gusa em aço. Bom, pessoal, acontece sim, né? Só que não é no alto forno. Aí nós temos os famosos conversores, né? Que são aqueles equipamentos onde se injeta oxigênio puro e você consegue transformar o gusa líquido em aço, né? Então a alternativa B está correta também. Os materiais metálicos ferrosos mais usados em peças de máquinas destinados à resistência mecânica são encontrados na forma de barras e perfis, ou seja, perfilados, I, U, T, L, etc. Gente, está corretíssimo, tá? Porque esses são os tipos de perfis, tá? Que são utilizados aí na fabricação de máquinas, né? Os aços são mais utilizados em estruturas mecânicas do que o ferro fundido, devido à maior porcentagem de carbono. Gente, o aço tem maior percentual de carbono que o ferro fundido? Não, né? O que ele está dizendo é que o aço, apesar de ele falar isso aqui, ó, os aços são mais utilizados em estruturas mecânicas do que o ferro fundido, devido ao seu maior percentual de carbono. Está errado, tá? Está incorreto, porque o ferro fundido que tem maior percentual de carbono, não o aço, né? Uma questão aí simples aí que a gente resolveu com os conceitos básicos aí de aço e ferro fundido. O diagrama de equilíbrio ferro-carbono apresenta a temperatura em que ocorrem as diversas transformações dessa liga em função do teor de carbono. Gente, essas transformações, que são transformações de fase, transformações de microestrutura, transformações até de estrutura atômica, né? Então, o diagrama ferro-carbono, diagrama de equilíbrio ferro-carbono, ele é muito útil para estudar essas transformações, né? Em determinados pontos apresentados nesse diagrama, o carbono combina com o ferro, formando o composto carboneto de ferro, que tem, né, ali a fórmula, a molécula F3C, com 6,7% de carbono. Esse composto com esse percentual 6,7% de carbono, ele é chamado de, pessoal, essa microestrutura, né, ele fala composto ali, mas é microestrutura, ela é chamada de cementita. Vamos dar uma olhada
no diagrama ferro-carbono, onde nós temos aqui, ó, tá vendo, ó, 6,7%, exatamente 100% de sementilha. Então, a alternativa aqui correta é a alternativa E, tá bom? Desse problema aí, tá? A estrutura cristalina da austenita. Pessoal, lá no capítulo de estruturas cristalinas da nossa apostila de materiais e do livro de ciência dos materiais, nós temos lá que cada fase tem uma estrutura cristalina, né? E até 727 graus Celsius nós temos a estrutura cúbica de corpo centrado, tá bom? Então, até 727 graus Celsius, aonde não tem austenita, como vocês estão vendo ali no diagrama ferro-carbono, a estrutura é cúbica de corpo centrado. A partir de 727, ou seja, quando a temperatura vai aumentando e chegamos na região onde tem austenita, então a estrutura cúbica é cúbica de face centrada, tá bom, pessoal? Então aqui é alfa, aqui é gama e aqui é delta. Então aqui a alternativa correta é a alternativa E, porque ele cita que a estrutura cristalina dentro da austenita é a cúbica de face central. Tá bom, pessoal? Beleza, tá? Mais uma questão aí de diagrama ferro-carbono, facilmente resolvida aí com os conceitos, né? Uma empresa precisa fabricar arames finos de aço de aproximadamente 1 milímetro de diâmetro. Dentre os processos relacionados abaixo, o processo que pode ser utilizado para fabricar esse produto metálico, né? Pessoal, processos de fabricação, de conformação mecânica, né? Então, esse tipo de produto, que ele tem uma forma alongada e tem a forma cilíndrica, ele é geralmente fabricado pelo processo de trefilação. Tá bom, pessoal? Tá? Trefilação, ele é um processo de fabricação que tem como característica a produção de fios, arames, né, de comprimento alongado e formato cilíndrico. Gente, não é todo produto cilíndrico que é fabricado pela trefilação. Você também pode fazer pela extrusão, mas a trefilação é um processo mais clássico aí para fabricar esse tipo de produto, tá bom? Beleza. Em uma determinada operação de fresagem, com uma fresa de 50 milímetros de diâmetro e 10 dentes, há uma rotação de 200 RPM com um avanço de 0,15 milímetros por dente. A velocidade de avanço em milímetros por minuto é... Bom, pessoal, essa questão, se você não lembrasse da fórmula, aí complicaria, né? Então, a fórmula, para você calcular a velocidade de avanço da mesa da fresadora, vai ser o avanço por dente multiplicado pela rotação e multiplicado pelo número de dentes, né? A ordem ali, pessoal, tanto faz, né? Então a fórmula é essa. O avanço da mesa, então, vai ser dado por 0,15, que são dados que ele forneceu no problema. A rotação é 200 RPM. E nós temos uma fresa de 10 dentes. Professor, mas e os 50 milímetros de diâmetro da fresa? Não usou, infelizmente não usou. Então ali você não teve necessidade de utilizar. Então, multiplicando esses três números, você vai obter então um avanço da mesa de 300 milímetros por minuto. Tá bom? Então essa aí foi uma questão aí que pegou muita gente por conta dessa formulazinha simples aí, né? Tá? O esquema do sistema de arrefecimento de um motor a explosão é mostrado na figura a seguir. O líquido de arrefecimento quente proveniente do motor passa pelo radiador, onde é resfriado e em seguida retorna para o motor. Tá? O fluxo de ar, gente, toma cuidado, ele está perguntando sobre o fluxo de ar no radiador. Então as questões da Petrobras, elas são muito comuns. Primeiro eles contam uma historinha, né? Falam a respeito, né? Para a pessoa se internalizar do assunto.
né, se inteirar do assunto. E depois eles vêm com aquela pergunta-chave, né, que é o gatilho. O fluxo de ar no radiador favorece principalmente a troca de calor entre o radiador e a vizinhança por... Bom, pessoal, o fenômeno descrito onde o ar passa numa superfície quente, né, e ao mesmo tempo perde densidade. Esse ar sobe e depois ele cai ganhando densidade, é o fenômeno da convecção. Tá bom, pessoal? Então a convecção é um fenômeno aí de troca de calor entre o ar, né, e superfícies quentes quando o ar perde densidade. Então quando ele aquece, ele perde densidade, ele fica mais leve, aí ele acaba subindo, depois ele encontra uma região fria, ele acaba descendo por conta da elevação da densidade. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Tá? O processo de aquecer e resfriar um aço visando modificar as suas propriedades denomina-se tratamento térmico. Tá bom, pessoal? Tudo bem. Vai modificar propriedades, né? Você vai alcançar uma dureza maior, uma ductilidade maior, né? Você vai causar um aumento de grão, vai melhorar a tenacidade, enfim. Então, até aí, tudo bem. Existem vários tipos de tratamento térmicos e o recozimento tem por finalidade, né? Então, pessoal, o recozimento ele tem por finalidade, exceto, então, quer dizer, uma daquelas alternativas ali está totalmente fora, né? Então, o recozimento, ele diminui a dureza? Sim, o recozimento ele é adequado para diminuir a dureza após o tratamento térmico, por exemplo, um tratamento térmico de têmpera. Então, você aplica um recozimento, você dá uma aliviada na dureza, né? Então, ele pode diminuir ou minimizar essa dureza, né? Aumentar a ductilidade, sim, porque com o decréscimo da dureza, o material metálico fica mais dúctil, quer dizer que a zona de deformação dele aumenta. Então, isso aí também é verdade. Remover tensões residuais, isso aí também é verdade, porque acontece bastante na soldagem, quando o eletrodo induz uma temperatura muito grande, um gradiente de temperatura muito elevado na peça, e aí causa essas tensões residuais, que são forças que aparecem dentro da peça quando essa peça dilata de forma desigual. Então essas tensões residuais acabam aparecendo. E o tratamento térmico de recozimento é adequado para isso aí, dá uma aliviada nessas tensões. Agora, a obtenção de estrutura martensítica é típico da têmpera. Então, quando você faz uma têmpera, um resfriamento brusco em água ou óleo, aquela estrutura que antes existia à temperatura ambiente, antes do resfriamento, ela passa a não existir mais. Então ela se transforma em martensita, que é um microconstituinte muito duro e vitrificado. Então isso aqui é típico de têmpera. Então por isso que a alternativa D é a alternativa que não tem nada a ver com o que ele está dizendo ali, né? Beleza? Então, pessoal, retornamos ali porque a câmera deu um pequeno problema, né, de desfoque. Então a gente vai resolver essa última questão aí com vocês, né? Sobre os teores de carbono em ligas ferro-carbono e considerando um processo de resfriamento lento, pode-se afirmar que... Bom, pessoal, esse tipo de questão nós temos que ter um cuidado maior ainda, porque você vai ter que analisar cada uma das questões com bastante calma, tentar encontrar ali uma discrepância em alguma das alternativas e depois partir para a seleção da alternativa correta. Então vamos ler com bastante calma. Entre 0,77% e 2,11% deve ser de carbono, né? As ligas de ferro-carbono são constituídas à temperatura ambiente, de perlita e cementita. Pessoal, é o seguinte, o ponto a 0,77% de carbono ele é um ponto crucial no diagrama ferro-carbono, porque ele representa a estrutura eutetoide, tá? Então, isso aí cai bastante nas provas da Petrobras e nas outras provas que envolvem materiais aí, né? Então, o que ele fala? A temperatura ambiente
é considerado a microestrutura perlita e cementita? Correto, tá bom, pessoal? Tá correto. Então, acima de 0,77% de carbono até 2,11% de carbono, nós vamos ter do lado direito da estrutura eutetoide, nós vamos ter perlita e cementita, tá? Acima de 0,77% de carbono, as ligas de ferro-carbono são constituídas a temperatura ambiente de ferrita e perlita. Pessoal, toma cuidado, não é acima, é abaixo. Então essa palavrinha aqui, ela invalidou a alternativa. Abaixo de 0,77% de carbono, ou seja, abaixo do ponto eutetoide, você vai ter a presença de ferrita e perlita, tá bom? Então a alternativa 2 está incorreta. Inferiores a 0,77% de carbono, as ligas de ferro-carbono são constituídas a temperatura ambiente de ferrita e perlita. Então, tá certo, só que ele colocou inferiores, né? Ou seja, inferiores quer dizer abaixo. Então, tá correto a alternativa 1 e a alternativa 3. Então, escolhemos então a alternativa D, que é a alternativa que contempla, né, as duas alternativas corretas. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa bateria de questões e a gente vai procurar trazer mais questões aí, tá? Para vocês se prepararem melhor lá para o concurso da Transpetro. Beleza? Então, um forte abraço.